Episódio significa "Este é o meu lugar". Esse é o título, então, do episódio desta aula, então, que a gente vai fazer uma mescla entre esse storytelling e algumas questões de caráter acadêmico científico que são importantes para a reflexão e complementação da nossa formação acadêmica. Porque não basta ter conhecimento, é saber usar o conhecimento e saber relacionar com as pessoas para dividir conhecimento. Então vamos lá. Nossa história vai girar em torno de dois personagens principais. Um se chama Leia, uma jovem de 24 anos, recém-formada no ensino superior, formou-se em engenharia ambiental com ótimo desempenho, tendo notas bem louváveis. Estudante dedicada, interessada, pesquisadora, fez iniciação científica, e tinha um diferencial, por ser uma aluna sempre acima da média. E ela era muito grata a um professor, o Oman Tenóbio, que era um professor preocupado com as questões sociais, incentivava seus alunos a lutar pelos seus sonhos. É uma pessoa de 45 anos, com um doutorado em engenharia de processos sustentáveis, começou a docência muito jovem, em outros tempos, segundo ele. Ele foi uma das principais figuras na orientação e na formação da jovem Leia, para que ela então conseguisse então ter o diploma e ingressar no mundo do trabalho. Pois bem, aí então a jovem Leia, com o diploma na mão, procurou emprego, passou por diversos processos seletivos, até que ela foi aprovada, um processo seletivo para trabalhar em um grande hospital na cidade onde ela mora, que chama Ecovilla, na parte de gestão ambiental. Ficou simplesmente muito empolgado, a sua família muito orgulhosa dessa conquista e agradeceu muito a seu ex-professor, agora ex-professor, o Mano Tenóbio, pelo feito, dedicando a ele boa parte do sucesso que ela vinha então obtendo. Então, ela ainda quer continuar nos estudos, está interessada em fazer um mestrado na área de engenharia de processos sustentáveis, pois sabe que o descarte de resíduos em saúde é uma coisa muito complicada e que requer muita dedicação e muita luta para que não cause impactos ao meio ambiente e também à saúde. E o hospital que ela foi aprovada, um dos maiores hospitais da cidade, do estado também, é um hospital chamado Ecomet, que é o orgulho da cidade, com várias premiações, e faz diversos procedimentos, diversas especialidades e diversas cirurgias. Então, é um grande orgulho com grande orgulho que ela adentra então essa sua carreira profissional. Então, ela se acha a pessoa certa para revolucionar esse hospital e conseguir então colocar em prática tudo o que ela aprendeu e que ela considera correto. Ela está agora em uma nova fase da vida e é a engenheira Leia. Porém, nas primeiras semanas de trabalho, criou no ambiente de trabalho uma fama de ser chata. Nos corredores dos hospitais era muito comentado sobre a forma como ela tentava conduzir as situações. Literalmente estava impondo suas determinações, pois acreditava que por ter sido boa aluna e por ter tido uma boa formação e por ter um curso superior, ela sabia das coisas. E não estava muito aberta ao diálogo, muito em função, talvez, das formas de comunicação diferente que há entre gerações, e ela não estava mais numa sala de aula onde a maioria tinha a mesma idade. Ela estava num ambiente onde as pessoas tinham diferentes idades, diferentes tempos, diferentes gerações. Mas ela acreditava no fato de ter sido boa aluna, e que essas questões de conflitos geracionais não importavam, porque ela estava atualizada, era muito mais atualizada. Então, neste mundo do trabalho, ela tinha realmente que impor aquilo que sabia. Mas aí acabou virando centro de fofoca na empresa. O seu comportamento, a sua forma de agir, alimentou muitos comentários, do qual então as pessoas estavam descrevendo as ações que consideravam ela não adequadas por parte da engenheira Leia. Ela então começou a sentir que o clima não estava muito favorável e que a culpa era dos outros, exclusivamente. Bom, aí então, um dia ela recebeu uma repreensão mais dura do seu chefe imediato, o Dr. Joaquim Walter, e então
né, com esta atitude, né, frente à dificuldade, né, dela lidar com certas situações, né, e realmente defender o que é certo, porém de uma forma não coerente, né, com pouco diálogo, né, com muita imposição e com muita inflexibilidade, né, fez então com que esse chefe então tomasse uma atitude. Só que o seu jeito rebelde, né, que foi assim definido, né, pelos colegas, né, como uma profissional com uma certa rebeldia e inflexibilidade para lidar com as situações, né, gerou também um conflito com esse chefe, né? E ela dizia, né, que era mais preparada para aquilo, né, e que estava acontecendo aqui no hospital era inadmissível e que ela era sempre a pessoa certa. Bom, foi então que ela recebeu a informação que teria que conversar com o CEO do hospital, o chefe maior, Dr. Vito Palpatone, né, que era então, chamado de Dr. Vitor Palpatone, uma pessoa de 55 anos, gestor do hospital, uma pessoa que teve, né, um histórico de uma vida difícil, né, na sua fase inicial de vida, lutou muito para estar na condição de CEO, profissional inquestionável quanto à sua competência, né, porém tinha algumas características não muito interessantes, né? Tinha alguns aspectos negacionistas, era muito rígido na forma de pensar e lidar, tinha dificuldade de acreditar em certas coisas, né? Ou entender certas coisas, melhor dizendo, como aquecimento global e outras situações que ele dizia apenas falácias, né? Sua vida era o hospital. Era muito grato ao hospital por tudo que ele tinha conquistado e queria sempre o melhor para a empresa. E ficou sabendo, então, né, desse comportamento diferente dessa jovem que ele questionou muito, né? E disse, quem é essa menina que acha que sabe das coisas? A situação ficava cada vez mais difícil, então, para a engenheira Leia. Bom, então, gente, todo esse contexto, né, desde a jovem Leia, estudante, passando pela fase da Leia, engenheira, né, do Lúcio, né, na verdade, Joaquim, né, que era então o chefe imediato, e até a atitude, né, do senhor Palpatone, que era um reflexo de todo o comportamento de uma empresa, que não era algo exclusivo, né, da engenheira Leia, traz algumas questões que a gente precisa refletir e situar, né, por que que isso acontece. Que não é só classificar, né, e julgar e erroneamente até condenar as pessoas, né, pelas suas atitudes ou o ambiente de trabalho pela forma como ele acontece. Isso vem muito da questão da contemporaneidade, né, do momento que a gente vive, do qual a gente tem que resgatar alguns momentos principais, né, do que a gente vem vivenciando, principalmente, né, nos últimos 100 anos, do qual a gente pode incluir, né, até a questão, né, do livro que o Freud escreveu, que fala do mal-estar da civilização, no qual então ele diz que o grande mal-estar da nossa atualidade é chegar à conclusão que a gente não tem controle das coisas, né? Nem internamente, tampouco externamente, e que a gente precisa lutar muito para conseguir fazer as coisas funcionarem e ter flexibilidade, né? Então, Freud, nesse livro, né, basicamente diz que é ilusão que a gente tenha, né, a ideia que pode controlar e conseguir tudo o que a gente quer. É uma grande arte, né, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Diferente do nosso mundo contemporâneo, onde se tem a ideia de que mudar mindset a gente consegue mudar tudo. Não é bem assim, né? É uma questão muito errônea, né, de se acreditar isso, porque a gente precisa realmente, né, nos conhecer, né, que é a questão do autoconhecimento, né, e saber quais são as nossas reais limitações e potencialidades para assim realmente, né, fazer as articulações necessárias para alcançar nossos objetivos e não simplesmente, né, uma questão de imposição de nosso querer. Daí, na sequência, né, um outro livro que eu destaco sempre, né, é o livro de Debois, que ele fala da sociedade do espetáculo, né, do qual a gente tem sempre que ter, né, uma questão de se expor muito, né, porque a gente precisa mostrar que a gente é bom, inclusive, né. E na sociedade atual a gente vem passando muito por isso, né. Esse é um livro de 1968, mas digo que em 2024, né, a gente tem isso um pouco potencializado por causa das redes sociais, né. Nós temos que ser realmente o espetáculo. Um outro livro que nos explica também, explica nossas relações no mundo do trabalho, é o livro do Alan Handberg, que fala do culto da performance. Ou seja, né, nós temos que ser bons naquilo que a gente se propõe. E bom o tempo todo. E a gente se cobra muito por ser bom, sem ter a noção que talvez a gente não tenha controle. E talvez a gente quer ser tão bom apenas para dar espetáculo. E a gente cai, então, né, numa situação muito complexa e difícil,
do qual então, né, todas as angústias acabam surgindo e dificuldades, né, até mesmo de relacionamentos, né, porque você não tem controle sobre si, tampouco sobre as outras pessoas, né? Você quer dar um espetáculo, mas a coisa não é fácil de gerenciar às vezes, e você quer ser o melhor ou se acha o melhor, e às vezes a gente está passando do ponto, né? A gente precisa ter também essa questão de estar sempre sendo extraordinário o tempo todo. E por fim, né, um livro que explica essa nossa tétrade literária, né, da contemporaneidade é o livro do Byung Han, que é um filósofo sul-coreano que fala da sociedade do cansaço. Estamos cansados. E pior, não nos permitimos estar cansados às vezes, né? E isso aí gera muitas tensões, né, entre a forma como a gente lida no mundo do trabalho. Por quê? Não temos controle, queremos dar espetáculo, queremos ser sempre os melhores, e isso nos suga muita energia e acabamos cansados. Então, isso é um pouco que explica, né, o que aconteceu com a Leia, que agora adentra o mercado de trabalho, com o seu chefe imediato, com as suas pressões, com, né, o CEO do hospital, que tem que enfrentar suas dificuldades, porque o hospital é o espetáculo muito premiado, os seus funcionários têm que dar conta, muito aquém da conta, né? E às vezes não tem controle. Uma recém-formada que chega, né, que acha que pode mudar tudo, às vezes tem que entender que essas mudanças, né, têm que ser estratégicas, né, dialogadas, né? E que não é necessário ser o espetáculo, né? E se ela é uma boa aluna, né, poderá ser uma boa profissional, mas também haverá limites para conseguir isso, e estratégia para conseguir isso, né? E a gente precisa também entender, né, que a gente pode cansar, né, e tomando atitudes equivocadas, né, estar cada vez mais cansado e produzindo menos, e isso vai nos refletir, né, vai refletir, né, nas nossas atitudes de uma maneira geral. Pois bem, além disso, nós temos também a tríade da pós-modernidade que norteia um pouco, né, as situações. Uma delas é o individualismo. O individualismo é aquela situação que você acha que só você tem a razão, só você está certo, né? Do qual, então, a gente tem que ter um pouco, né, de autoconhecimento e até de humildade, no sentido, né, coerente da palavra, de entender que a gente pode aprender com os outros, né? Que todo ambiente é um ambiente que nos propicia a ter aprendizado. E que não é só o conhecimento acadêmico que é superior, né? Você tem também um ambiente de trabalho que te traz muitas coisas novas que você pode aprender, né? Mas o individualismo, às vezes, né, faz com que a gente se feche e se ache os melhores, porque nós temos que dar nosso espetáculo, nós acreditamos que temos o controle, né, que temos que ter a nossa alta performance para as pessoas nos julgarem bem, e nos cansa exaustivamente. Um outro pilar dessa tríade da pós-modernidade é o relativismo. É aquela situação, né? Se os outros fazem, por que eu não vou fazer também? Né? A gente se compara o tempo todo. Se compara os maus exemplos para justificar as nossas falhas, né? E entende que, né, os bons exemplos talvez não sejam, né, interessantes por N motivos. Então a gente vive relativizando. E o grande problema é essa relativização realmente para o lado negativo, né? Se os outros são ruins, né, que tem o ser também. Se os outros não fazem o trabalho adequadamente, por que eu não tenho que fazer o meu trabalho bem feito, né? E isso também é um pouco perigoso, né? E a gente nota isso no mundo do trabalho com uma certa frequência, e a gente precisa entender isso de uma forma a desconstruir isso e fazer o relativismo da forma positiva. Ou seja, vamos relativizar no que é bom, né? Sem cair, né, numa questão de um culto de uma alta performance ou de questões espetaculares. Vamos fazer aquilo realmente, né, que nos cabe dentro de nossas, né, capacidades para realmente, né, a coisa funcionar. E o terceiro ponto, né, dessa tríade é o materialismo, né, que é essa questão de você não se importar, né, com os sentimentos alheios. As relações se tornam bem difíceis atualmente, né? E a gente tem tido pouco tato, pouca inteligência emocional e social para lidar com as pessoas, né? E isso, então, né, contribui, né, para essa confusão que se estabelece, que conhecendo a gente consegue modificar, né? Então, pela tétrade dos livros da modernidade e pós-modernidade e pela tríade da pós-modernidade, a gente consegue ter algumas reflexões, né, de como mudar os comportamentos e harmonizar as ações entre as gerações. Porque as gerações têm percepções diferentes, né, com relação à tétrade dos livros que eu apresentei e da tríade da pós-modernidade. A começar pelos baby boomers, né, que são os nascidos entre
1946 e 60, né, que tinham uma questão de estabilidade, principalmente. A geração X, né, que é aquela geração que queria alcançar essa estabilidade muito pelo estudo fomentado, né, pelos pais, porque o estudo traduzia-se em conquistas, né, em estabilidade, né, em ter, né, uma vida, né, mais confortável, até chegar à geração dos milênios, que começa a questionar isso, né, como que pode, se não tem outras alternativas, até a geração Z, né, que é uma geração que já tem já uma visão diferenciada e talvez uma certa crítica, né, a questão mais tradicional, né, de ter, né, estabilidade, de ter, né, uma carreira acadêmica, entre outros fatores. Se a gente analisar um pouco mais a frio, né, o que acontece, né? Você tinha praticamente há um século, né, passado-se há um século, né, um século anterior, você tinha uma vida praticamente, né, agrária, né? Então você tinha assim, né, uma perspectiva de divisão de terra entre os filhos para que os filhos, né, tivessem um futuro. Com a questão, né, do êxodo rural, né, e da industrialização, a coisa mudou um foco e você não tinha mais, né, um bem, né, tipo terra para dividir com os filhos, e os pais entendiam, né, que a grande saída era o estudo, né, porque o diploma seria esse passaporte para um mundo privilegiado, né, e que realmente acontecia, porque na visão de quem tinha o diploma, olhando para trás, via que o salto na vida deles era fantástico frente à questão dos pais, né? Então você tinha um salto de qualidade de vida, né, com o diploma que fazia com que você se sentisse muito confortável por ter uma vida melhor que dos pais, e os pais se sentiam muito felizes, né, de ver os seus filhos tendo uma vida, né, muito melhor em função do diploma. Então nessa época, né, os avós jovens de hoje, né, eram obcecados por uma estabilidade econômica que se obtinha com o diploma, né, criaram os pais, né, para construir carreiras seguras e estáveis e queriam, né, que os pais então tivessem, né, uma vida mais feliz do que eles tinham, né? Então isso foi a realidade, né, do caso do senhor Palpatone, do qual então, tendo uma vida difícil, né, os seus pais falaram: filho, tem um diploma. E quando ele obteve o seu diploma e comparou com o passado dos pais dele, ele viu assim, né, o meu salto foi gigantesco, né, que coisa fantástica é esse diploma. E os pais do Sr. Palpatone, né, que é o chefe e o CEO do hospital, né, também chegavam a essa conclusão, né, que assim, né, poxa vida, que maravilha, né, nosso filho tem uma vida digna, né, tem uma vida muito boa porque esteve na universidade e conseguiu um diploma. Então nós temos uma característica de uma geração, né, que aí, né, passa pelos baby boomers, né, e também pela geração X, que consideram o estudo uma coisa muito importante. Devido ao quê? Devido à ascensão social e econômica em relação aos pais e a questão dos pais perceberem isso e sentirem-se, né, gratificados, né, por terem investido na forma certa, né, dar um diploma para o filho. Então o Sr. Palpatone é dessa geração, né, do qual valoriza muito a estabilidade, valoriza muito a questão do diploma, do seu saber e, né, tem esta configuração e esse entendimento. Né? Então, uma coisa estável, praticamente um único emprego na vida inteira, né, e, né, uma valorização muito grande com relação ao diploma. E diferente de hoje, que talvez, né, alguns não compreendam, né, a importância que se tem no diploma, né, que a gente vai ver mais à frente. Porque você tem jovens, né, diferentes da Leia, por exemplo, né, que seguiu, né, isso muito talvez, né, estimulada pelos seus pais que tinham esse pensamento, mas você tem jovens hoje em dia que acham que o diploma não é importante, né? Que seria mais fácil ganhar dinheiro investindo em criptomoedas, fazendo canal no YouTube ou coisas do tipo, né? Então a gente começa a perceber, né, alguns tipos de conflitos, né, que podem existir de uma pessoa, né, que tem uma visão de uma estabilidade, de uma visão de uma grande conquista que ele obteve, e de uma jovem que chega com o mesmo diploma que o Sr. Papatone teve, mas percebe, será que isso aqui está valendo alguma coisa? Porque eu fui trabalhar e fui rechaçada no meu emprego, né? Estou sendo, né, temas de roda de fofoca, né? O meu chefe superior já me repreendeu e eu só quero fazer o que eu aprendi, né? Enquanto que o Sr. Papatone tem uma visão seguinte, mas, né, eu construí boa parte disso aqui, né? Esse é o emprego da minha vida.
como que isso fica. Então, nós temos já a previsão de um certo conflito existente aí, né? De alguém que tem uma visão, né, que o diploma deu um salto gigantesco na sua vida, e uma jovem que tem um diploma e pensa, o que é isso aqui, né? Eu não estou dando certo nesse lugar, né? Qual o valor desse diploma para a minha vida? Então, nós temos que refletir um pouco sobre a questão dos jovens no dia de hoje, né? Então, o que nós temos, né? Temos essas gerações, né, recentes, né, que se sentem personagens principais de uma história muito importante. Essa é uma das principais características, né, que a literatura acadêmica aponta com relação às gerações mais recentes, né, como a X, Y, Z, Millennials e outras mais. A questão é, somos personagens de uma história muito importante, que não é diferente do que a Leia sente. Ela se acha um personagem muito importante dessa história, realmente, né? Só que está meio que atropelando as situações, né? Porque as outras gerações também têm sua importância, né? Quem não tem, talvez, a oportunidade de ter o diploma, como ela teve, também tem a sua importância, né? Tem a vivência, né, do dia a dia do trabalho, tem, né, o conhecimento prático do dia a dia de trabalho. Quem formou antes dela, né, tem mais tempo de formatura, também tem sua importância, né? Então, assim, temos que refletir sobre isso, né? Será que somos tão importantes assim? E por que temos esse pensamento de sermos tão importantes, né? Uma coisa envolve os propósitos, né? Toda geração tem os seus propósitos, né? E isso tem muito a ver com a questão da felicidade, né? E a felicidade está muito ligada à questão de uma equação que diz, né? Realidade menos expectativa. Qual é o sentido principal dessa equação? Se as minhas expectativas forem muito exageradas, o resultado desta equação vai ser negativo. Então eu tenho que ter, né, expectativas realísticas. E será que os jovens de hoje, né, estão tendo isso? E se não estão tendo, qual a razão, né, de extrapolar um pouco? A ponto de chegar a acreditar que somente investir em criptomoedas será, né, uma forma de ter uma vida confortável no futuro, ou, né, se montar canais no YouTube, né, vai ter também, né, grande sucesso, ao invés de uma formação clássica acadêmica. E também, né, a questão da valorização do diploma, né, como a nossa personagem Leia, que chega num trabalho e as suas expectativas estavam muito aquém daquilo que talvez fosse a realidade que se apresentasse no mundo do trabalho. Então, né, o que nós temos com relação a isso? Qual a explicação para isso, né? Isso vem nas relações geracionais entre famílias, né? Então, assim, né, como acontece no trabalho, né, as famílias também têm suas relações, né? E segundo, né, certos autores, né, o que nós temos, né? Nós temos uma comparação entre tempo e sucesso, né? Entre expectativa dos baby boomers, como era do Sr. Palpatone, né, e a questão do trabalho e do que eles conquistavam frente às suas expectativas. Então, se a gente buscar lá, né, um comparativo com o Sr. Palpatone, né, e é de uma época então que as expectativas, né, eram mais baixas, vamos assim dizer, né? Porque talvez o pai do Sr. Palpatone fosse um sitiante, um trabalhador de fábrica, de chão de fábrica, que, inconformado com o seu destino de não ter um carro, não ter uma casa própria, né, e ter uma vida razoável, não se conformar com isso e falar para o filho, filho, estude, porque com o diploma você vai ter sua casa própria, você vai ter um carro, você vai ter condições, né, de dar conforto para sua família, coisa que eu não te dei, né? E isso é um salto, digamos, né, mais tranquilo, né, de você olhar para o teu pai e falar, olha, eu tenho uma casa própria agora, mesmo que financiada por 30 anos, e eu consegui comprar o meu carro, né, que sou o quinto dono desse carro, mas eu tenho um carro, meu pai não teve. É um salto gigantesco entre gerações, obviamente. E isso dá muito orgulho e felicidade para o Sr. Palpatone, né? E o pai do Sr. Palpatone pensa, né? Nossa, que bacana, né? Olha, meu filho foi. Mas a pergunta é, será que a Leia tem essa percepção também, né? O que nós temos observado é que as expectativas foram aumentando. Porque quando se tem, então, né, o Sr. Palpatone, que é o CEO da empresa, né, que teve esse salto, o que ele vai falar para o filho dele? Estuda que você vai muito longe. Né? Estuda que a coisa será extraordinária. Só que o salto já não é tão grande, porque ter uma nova casa própria e ter um carro usado, comparado com o pai, meio que empata. Né? Então você não tem esse salto significativo.
E aí, com esse discurso que estudar é bom, talvez o jovem crie uma expectativa que ele vai ser mega, né? Muito mais que o pai foi. Ou seja, os saltos não estão tão grandes entre as gerações mais, né? Mas o discurso que estudar é importante leva o jovem a acreditar que ele vai ser, tem que ser, né, muito melhor que o seu pai, né? Então eu tenho que ter um carro zero, extraordinário, de ponta, e tem que ter uma mansão, né? É assim que eu vou ser melhor que meu pai, e é assim que ele está falando que as coisas irão acontecer, que nem sempre vão acontecer, né? Daí então, né, a gente começa a ter uma discrepância, né, nisso, e algumas questões como o sucesso econômico já não se tornam tão discrepantes entre as gerações, e aí então nós temos essa realidade, né? Um senhor Palpatone que teve um salto significativo, extraordinário em relação a seu pai por causa do diploma, e uma jovem que está percebendo que não vai acontecer isso, né? Porque assim como o seu Palpatone, o pai dela também, né, deve ter, né, deve ter tido seu salto, né, a ponto de conseguir, né, fazer com que a filha estude e tudo mais, só que ela não vai ser tão extraordinária como seus pais, né? Mas na cabeça dela ela precisa ser. E a forma de ser, né, é colocando em prática o que ela sabe. Até porque ela já olha o mundo como, né, pessoas que não deram tão certo. Porque ela será mais, ela terá mais sucesso. É isso que acaba acontecendo então com as gerações, né? Então, né, esse livro Geração, né, Z, aqui, depois eu deixo a descrição no link para vocês adquirirem, né, vem muitas reflexões sobre isso, né? Então, eu acho que poderia ser presidente da República, mas será que vou gostar da política? Acho que eu quero, não quero, né, me limitar a tanto. Então, assim, é um eufemismo aqui, né? Então, ser presidente da República seria o máximo, né? Não, mas eu quero mais agora, eu quero muito mais do que isso. Então, é uma geração que, no seu desenvolvimento, né, a expectativa foi muito fomentada e às vezes não está tão alcançável, né? E aí gera uma frustração em função disso. Então a gente tem que meio que equilibrar isso, né? Porque senão, né, essa busca por alcançar o máximo do máximo, né, gera frustração, porque às vezes é inalcançável, né? Então nós temos, né, aqui nesse livro, ele fala da Ana, né, nós estamos falando da Leia, né, no caso, né, ela acha que, né, a sua carreira vai ser mais espetacular do que as gerações passadas, porque ela é melhor, ela é mais preparada, né? Ela veio de um impulso de alguém que deu um salto muito grande, e o salto dela tem que ser proporcional. Porém, né, o que a gente nota, né? A gente nota que, às vezes, os millennials, principalmente, né, vivem uma ilusão de que vão alcançar essas expectativas que são irrealísticas. Isso meio que acontece com a Leia um pouco. E, no caso, então, né, o que nós temos? Que uma expectativa irrealística, né, que não vem de uma capacidade de você gerenciar as coisas e ter metas a curto prazo, né, que aí nada impede que você seja, né, extraordinário, mas tendo metas realísticas, né, não cair nas armadilhas que o livro Sociedade de Espetáculo fala e do culto à auto-performance fala, e entendendo que a gente não tem os controles, como Freud falou há quase 100 anos, né, a gente começa a ficar mais centrado, estratégico e desenvolver algumas competências que nos fazem capazes de alcançar nossos sonhos a longo prazo e lidar com frustrações caso, né, aconteçam intercorrências no caminho. É assim que precisa acontecer e é o que não está acontecendo inicialmente com a Leia. Né? A Leia está com uma expectativa muito grande, com pouca capacidade de colocar isso em prática, principalmente a longo prazo e com certas habilidades, porque ela não tem controle da situação. Né? Então ela precisa desenvolver algumas habilidades para ganhar a equipe, para convencer o chefe, para comprar, fazer o seu chefe maior, o CEO, comprar a sua ideia. Só que não, ela está batendo de frente, porque ela se acha protagonista de uma história muito importante, porque ela acha que o salto dela tem que ser muito extraordinário. Não há problema nisso, mas tem que saber como fazer isso. E às vezes virá a longo prazo, e às vezes não será possível, e aquela história, né, o feito será melhor que o perfeito. Bom, daí então, né, o que a gente tem então, né, a grande luta do jovem de hoje é lidar com a frustração e desapontamento, que foi uma coisa que aconteceu com a Leia no final, né? Ela fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou procurar outra coisa, vou desistir já, né? E esta é, né, a grande questão que envolve a diferença entre expectativas, né, e perceber que estamos todos no mesmo patamar, né, e que não é culpa dos outros isso, né, eu tenho que
entender, né, a que ponto será a minha expectativa, onde eu vou alcançá-la, e pode ser que eu alcance, né, o grande ponto, mas isso vai demandar tempo e habilidades. Habilidades, né? Soft skills, para ser mais direto, né? Isso porque, né, nós não temos o controle de tudo, nós não precisamos ser um espetáculo desordenado, né? Nossa performance tem que ser uma performance construída com o tempo, com inteligência emocional, inclusive, e se estivermos cansados, né, que descansemos, né? E que agir de forma contrária vai deixar a gente cada vez mais exausto, né? Que é o que está acontecendo com a Leia, né? Que ela cansou, quase poucas semanas de trabalho, ela já está cansada já, né? Se questionando, né, sobre o que vai fazer, né? Isso traz a questão dos tempos líquidos, né? Então nada é permanente para essa geração, né? E chuta o balde logo, né? Em vez da Leia ter alguma reflexão, ela já quer largar, eu quero pular fora, eu não estou aqui, isso não é o meu lugar, né? E isso afeta a saúde mental também. E nesse processo a gente está muito medicalizando, né, nossas emoções, o que é algo também a se refletir, né? Então esta é um pouco a realidade da Leia, né? O que ela vem passando, né, logo no seu começo, né? De uma questão de expectativas para desapontamento, sem entender, né, que ela pode alcançar ou chegar perto dos seus sonhos, mas que para isso desenvolva habilidades além da questão do diploma puro e simples, que para gerações talvez tenham funcionado, porque era outro momento, mas agora, né, para alcançar objetivos maiores, né, você precisa desenvolver habilidades além das competências técnico-acadêmicas. Então, né, o que está acontecendo na cabeça da Leia, né, frente a tudo isso, então, né? Então, na verdade, ela se sentiu mal, né? Daí, então, ela pensou, esse lugar não tem solução, né? Não quero ficar aqui, né? Eu sou muito mais do que isso aqui. As pessoas não estão preparadas para lidar com isso, né? Somente eu estou, né? Expressão do individualismo aí. Sou um desperdício nesse lugar, né? Uma expectativa muito aquém, né? E aí tem que colocar um pouco o pé no chão. Vou largar esse emprego, né? Aquela ideia, né, da sociedade líquida, da questão do individualismo, né, questão realmente de muito característica, né, de não querer estabilidade e achar que os problemas resolverão você pulando de galho em galho. E não é assim. É uma falsa felicidade que ela vai apresentar se ela pensar que, né, pular fora vai resolver. Porque se ela arrumar outro emprego, isso acontecerá, porque na verdade o que falta é algo nela, né, que é desenvolver as habilidades necessárias para alcançar seus sonhos e colocar em prática, né, todo o seu conhecimento acadêmico, científico. Aí entra um novo personagem na história, né? Daí então, né, uma pessoa, né, um médico se identificou muito com ela, que é o Dr. Lúcio, né, que falou, olha, o que você faz é importante, né? Acho que mais conta é isso, né? Talvez não seja imediatamente que você consiga, né, mudar as coisas no hospital, mas a sua luta é importante, né? Eu te dou apoio, né? Então, né, o que acontece? A Leia, que queria já sair fora, né, porque estava completamente confusa, agora fica na dúvida, né? Quero largar, mas também não estou mais querendo. O que eu faço? Então, nesse ponto, gente, temos que ter essa reflexão, né, de que nas adversidades, né, temos que conhecer o que está acontecendo, né? Essa tétrade dos livros é uma questão muito importante para ser trabalhada, né? Pensada a respeito disso, né? A tríade da pós-modernidade também, e encarar, porque não é mudando de emprego que você vai resolver seus problemas, né? Não mudando de área, não é largando tudo, até mesmo para investir em criptomoedas você vai ter os problemas, até mesmo para ser youtuber também. Então é uma coisa que essa geração precisa entender, né? E precisa ser trabalhada.